de outras terras no universo, ou seja, os planetas extrasolares. Está certo? Este livro, temos um dos autores, Nuno Cardoso Santos, mas tem 3 autores, Nuno Cardoso Santos, Luís Tira Picos e Nuno Crato. Portanto, vamos passar a palavra ao Nuno Cardoso Santos. Muito obrigado. Bom, antes de falar sobre o livro propriamente dito, eu trouxe 1/2, não me lembro se não arranca a ser outro, pequenos vídeos. O primeiro, que basicamente é um vídeo promocional do Observatório Europeu do Sul, o ESO, e que nos fala sobre justamente a procura de planetas em torno de outras estrelas e a procura de vida. E o segundo é um vídeo que basicamente ilustra um projeto de um novo instrumento em que Portugal está envolvido para a construção de um instrumento que vai permitir procurar outras terras em torno de outras estrelas. Portanto, se calhar Have you ever wondered about life in the universe? Inhabited planets orbiting distant stars? Well, astronomers have for centuries. After all, with so many galaxies, and each with so many stars, how could the Earth be unique? In 1995, Swiss astronomers Michel Mayor and Didier Queloz were the first to discover an exoplanet orbiting a normal star. Um pequeno vídeo sobre o espectrógrafo Espresso, que se aliás falou no vídeo, que é essencialmente um instrumento que vai permitir detectar planetas com massa semelhante à da Terra. Depois, portanto, chegamos ao espectrógrafo propriamente dito, portanto a luz chega numa fibra óptica, entra dentro do espectrógrafo e depois vai haver 2 câmaras, uma para a luz mais do lado vermelho, outra para a luz mais do lado azul. Obviamente tudo isto está assente numa série de componentes de mecânica de precisão e este espectrógrafo, este projeto eu acho que demonstra não só que existe um grande investimento nesta área de procura de planetas, como também que Portugal tem neste momento a capacidade para participar nessa corrida. Eu fui contactado lá para, não sei, creio que por volta de 2004, pelo Luís Tira Picos e o Nuno Crato, que me desafiaram a escrever um livro sobre planetas extrasolares. Portugal está a ter um papel importante na área de procura de planetas extrasolares, está envolvido numa série de projetos do futuro, o Expresso, por exemplo. Existe também uma missão espacial que se chama Keops, que foi agora selecionada pela ESA, em que Portugal tem também uma participação importante. Estamos a desenvolver software para o satélite, portanto, uma participação significativa. A área de planetas extrasolares é, por exemplo, um dos casos científicos principais para a construção daquele grande telescópio de 40 metros, que é o ELT, e, portanto, estava na altura, de alguma forma, de mostrar ao público português o que é que se faz nesta área, porque é que esta área é interessante e mostrar também que em Portugal se faz investigação. O livro, a maneira como nós o estruturamos, essencialmente tem uma primeira parte histórica. Houve tempos em que o Sol, de alguma forma, também era um planeta, porque, enfim, era uma espécie de estrela errante, vem a palavra planeta, a Lua, enfim. E, portanto, tem um primeiro capítulo, sobretudo histórico, que discute um pouco a descoberta do nosso próprio sistema solar. Não fugimos, naturalmente, à questão de Plutão, que foi descoberto e classificado como planeta, e, entretanto, já não é classificado como planeta, mas esta questão só foi realmente, vamos dizer que a casca partiu quando se descobriu que era maior que Plutão, ou potencialmente maior do que Plutão. E, portanto, quando isso aconteceu, os astrónomos puseram-se numa posição complicada, que é, nós temos 2 opções: ou deixamos de chamar Plutão planeta, ou daqui a uns anos vamos ter 2000 planetas no nosso sistema solar, porque cada vez descobrem mais, cada vez temos mais tecnologia para descobrir, as teorias prevêem que deve haver lá uma catrefada deles, todos eles engalfinhados uns nos outros, portanto aquilo não são objetos que dominem a sua órbita, e portanto o debate foi lançado e a comunidade, de um modo geral, considerou que efetivamente nós tínhamos que reclassificar a forma como víamos Plutão.
E, portanto, aqueles objetos, e não é só Plutão, há mais alguns, que são grandes o suficiente para ser redondos, passam a ser chamados de planetas anões. Mas escrevemos alguns episódios, alguns de sucesso, outros que não levaram a sucesso, que foram, eu diria, grandes frustrações científicas, e no meio desses episódios vamos explicando as técnicas que são usadas, explicando o que é que foi observado, explicando as características dos vários planetas ou das estrelas que estavam a ser observadas. Mais para o final do livro chegamos um pouco ao estado da arte atual, à descoberta de planetas cada vez mais parecidos com a nossa Terra e com a perspectiva que isso abre para um dia detectarmos planetas com vida em torno de uma outra estrela, portanto, outras terras no universo, se quisermos. Se sabe de documentários que nos dizem que tem vindo naves alienígenas para o planeta Terra, isso é tudo ficção. Nós sabemos das leis da física que será difícil, mas as leis da física podem estar erradas, podemos admitir isso, mas não existe, essencialmente, nenhuma evidência de que alguma vez tenha aterrado aí uma nave extraterrestre. A verdade é que hoje não existe nenhuma evidência científica para isso, mas as coisas têm que ser separadas do facto de existir ou não vida noutros sítios do universo. Qual é concretamente a finalidade daqueles quatro Os quatro telescópios. Sim, exato. Pronto. Basicamente, um telescópio pode ser visto como uma espécie de um balde, que em vez de recolher água, recolhe luz. Essencialmente, o telescópio é isso. E o que nós vamos fazer ali são 4 telescópios de 8 metros, cada um, portanto, são telescópios muito grandes, que permitem recolher muita luz das estrelas, mesmo quando elas são fraquinhas. Ele vai pegar na luz das estrelas, que vem dos 4 telescópios da mesma estrela, e vai combiná-la e fazer um espectro dessa luz. Um dos objetivos principais é detectar planetas por uma técnica que se chama a técnica das velocidades radiais. E essa técnica baseia-se num princípio físico que é o seguinte: quando nós temos 2 corpos que têm massa, nós sabemos que ambos se atraem um ao outro. Isso significa que se uma estrela tiver um planeta ou um outro corpo à volta, ela vai se mexer no céu. E umas vezes aproxima-se de nós, outras vezes afasta-se de nós. Portanto, faz este movimento periódico. Detectamos analisando um espectro tem que ser um espectro muito alta qualidade, muito preciso, daí que precisamos ter aquela temperatura toda controlada, aqueles detalhes todos. Nós sabemos que quando um objeto se afasta fica mais vermelho, quando se aproxima fica mais azul. E portanto medimos essa variação da cor, vamos dizer assim de uma forma simples. E qual é que é a produção portuguesa? Portanto, Portugal está a fazer todo o desenho, a concepção e depois a construção daquela componente que são prismas, lentes, mecânica, portanto é todo um conjunto de lentes, prismas e lentes. Há vida em condições absolutamente extremas na Terra e, portanto, acreditamos enfim, cientificamente. Pensa-se que a vida é algo que provavelmente aparece facilmente. Não estamos a falar de vida inteligente, estamos a falar de vida microbiana. Agora, não existe nenhuma evidência. Portanto, Marte como sabemos, neste momento é um planeta essencialmente seco. Pensa-se hoje, pelas observações que já foram feitas pelas sondas, que alguns deles possam ter um interior de água líquida, devido às forças de maré com Júpiter, e havendo um oceano, vamos dizer, líquido por baixo, pode ser que a vida se tenha desenvolvido, mas não passa neste momento de especulação científica. Mas eu diria, portanto, se calhar um brasa um bocadinho a minha sardinha, que eu trabalho na parte de planetas extrasolares, que a esperança de encontrarmos vida vem mais da procura de planetas em torno de outras estrelas do que da procura de vida no nosso sistema solar.